Fala galerinha do YouTube, aqui estamos mais em uma aula de xadrez, então vamos lá. Hoje iremos aprender como acabar uma partida, como vencer. Para se vencer uma partida, resulta-se em uma coisa, dar um checkmate. Mas primeiro vamos aprender a dar um cheque, certo? Então é o seguinte, aqui tem um rei e do outro lado tem um rei, certo? Vou logo explicar o cheque. O cheque é uma peça, ou seja, uma peça qualquer, uma peça, ameaçar o rei. Isso é um cheque, certo? Como assim? Tá aqui, coloquei pra cá, está ameaçando, ó, como vocês estão vendo, certo? O bispo ele anda na diagonal, então está ameaçando o rei. Então é cheque. Obrigatoriamente o rei tem que mover uma casa, certo? E se tivesse uma peça no meio dela, um exemplo, se fosse assim, seria cheque? Não, porque o bispo está ameaçando o peão e não o rei. Então eu movimentaria uma outra peça. Se eu quisesse, eu poderia movimentar o rei, mas não necessariamente. Eu poderia movimentar essa? Não, por quê? Porque o bispo irá ameaçar o rei e não pode ameaçar, senão fica em xeque, certo? Então vamos lá. Vamos dar um outro cheque com o cavalo, por exemplo. Tá aqui, coloquei um cavalo aqui, certo? Opa, vou colocar um cavalo preto. Aqui, vou colocar o cavalo aqui, deu um cheque, certo? Como escapar do cheque? O cheque pode ser escapado movendo uma peça, certo? O cheque pode ser escapado movendo a peça, que é o rei, certo? Comendo a peça que está ameaçando o rei, ó, certo? Ou bloqueando o cheque. Como assim bloqueando o cheque? Tem como bloquear o cheque no cavalo? Não, já irei explicar. Mas por um exemplo, se tá aqui um cheque, certo? Como eu iria bloquear esse cheque? Da seguinte forma. Aqui uma torre, por exemplo, colocar pra cá, certo? Tá em cheque. Eu quero bloquear esse cheque. Como farei? Pegarei essa torre e colocarei aqui, só para bloquear, entendeu? Então não está sendo cheque. Próxima jogada minha seria essa, cheque novamente. Aqui eu teria que movimentar, porque não tem como atrapalhar o cheque, certo? Não tem como colocar uma peça aqui no meio. O peão não pode voltar. Então teria que movimentar indo para qualquer um dos lados, sendo que sai do cheque, certo? Esse é o princípio básico do cheque. Então vamos aprender agora um checkmate. O checkmate é o seguinte, tá aqui uma peça, tá aqui o rei, certo? O checkmate é você dar cheque no rei, sendo que ele não tem nenhuma escapatória. Como assim? Aqui, certo? Vou colocar a torre aqui. Vocês estão vendo que o rei, ou a torre, está ameaçando todas essas casas, certo? Então o rei não pode vir para cá, nem para cá, nem para cá, nenhuma dessas casas. Então ele pode vir só para cá, certo? Então como faremos para dar um cheque? Um checkmate. Só puxar essa torre para cá, como vocês estão vendo. Esse é o checkmate mais simples que tem. Está dando cheque e o rei não pode movimentar para nenhum canto, certo? Ó, cheque. Ele não pode vir para cá, porque senão continua em cheque, certo? Não pode vir pra cá do mesmo jeito e pra cá não tem como ele vir, porque só anda uma casa. E nem pra cá. Se ele vir pra cá, a torre vai ameaçar aqui, certo? Então as únicas três opções que ele poderia ir é pra cá. Essas três, são essas três. Mas ele não pode porque ele irá ficar em xeque, certo? Ele não tem nenhuma peça aqui no tabuleiro que atrapalhe o cheque. Não tem nenhuma peça que coma a peça que está dando cheque. Então é checkmate, certo? Acabou a partida aí. E se eu fizer isso? Tá aqui. Se eu fizer isso, é checkmate? Não. Por que não é checkmate? Ah, mas o rei não pode ir para nenhum canto. O rei não pode vir para cá, senão fica em xeque. Não pode vir para cá, senão fica em xeque. Nem pode vir para cá, senão fica em xeque. Mas
Como eu disse antes, o checkmate você tem que dar um cheque primeiro. A torre está dando cheque? Não. Então necessariamente eu não preciso mexer com o rei, entendeu? Posso muito bem mexer com outra peça, certo? Vocês entenderam? Então vamos fazendo uma partida leve aqui, só para explicar como é o checkmate. Aqui o rei está aqui, certo? Então vamos lá. Movimentei a torre para cá, o rei para cá, coloquei a torre para cá. Vocês vejam que não tem como eu vir para cá, certo? Nenhuma dessas casas e nenhuma dessas. Então eu tenho que vir recuar. Qualquer uma dessas três. Vou recuar para cá. Então, checkmate. Certo? Como vocês estão vendo, não pode vir para cá, nem para cá, nenhuma dessas três. E não pode comer, nenhuma peça pode atrapalhar, certo? Então, esse é o checkmate. Acabou a partida aqui. Bom, galera, esse é o fim do vídeo. Dê aquele like, se inscrevam. Valeu!